Olá, o Diário do Campus começa agora. Hoje vamos continuar nossa conversa com Marcelo Campos, publicitário e jornalista pela PUC-RS e professor diplomado pela URGS. Só para lembrar, Marcelo já atuou em agências e veículos de comunicação, instituições de ensino, na Secretaria Municipal da Cultura e escreveu algumas biografias de personagens gaúchos. Nessa segunda parte da entrevista, abordaremos o cenário cultural de Porto Alegre e falaremos sobre as casas noturnas durante a pandemia. Fique agora com meu colega Guilherme Alves. E como elas conseguiram se manter durante a pandemia sem as atividades artísticas? A gente viu que algumas fecharam, né? Ano passado, em julho do ano passado, praticamente um ano atrás, eu fiz uma reportagem especial para o Jornal do Comércio, aqui de Porto Alegre. Costumo fazer alguns freelas para o Jornal do Comércio com matérias de resgate ou reportagem cultural. Isso é publicado sempre às sextas-feiras na edição do Jornal do Comércio, que é a edição tripla de sexta, sábado e domingo. Então, é um encarte onde se tem um espaço gigantesco para escrever sobre um assunto, né? Um encarte central. E eu fiz uma matéria que foi uma matéria que fugiu um pouco das matérias que eu costumo fazer, que geralmente são do passado, e dessa vez eu concentrei meu foco, a minha pauta, no presente, embora mencionando coisas do passado, mas o foco era a constatação de que, pela primeira vez na história de Porto Alegre, as casas noturnas estavam já correndo o risco de extinção, porque ano passado, em julho, não se tinha vacina, não se tinha uma série de outras coisas, né, que hoje não se sabia ainda tanto quanto se sabe hoje da pandemia. E, mais ou menos ali pelo dia 15 de março do ano passado, quando veio o decreto, no início da primeira quinzena de março do ano passado, veio o decreto estadual e os decretos municipais vetando alguns tipos de atividade por conta do combate à pandemia. E as casas noturnas foram uma das mais atingidas, e eu creio que até agora são um dos setores, né, porque muitos outros setores reabriram atividades, retomaram atividades, e as casas noturnas, elas acabaram tendo que esperar o ano todo, praticamente, né? Algumas conseguiram sobreviver mudando o perfil, porque vale lembrar que a pista de dança, por exemplo, que é um dos critérios que define muitos, ainda que informalmente é o que define uma casa noturna, muitas vezes, as pistas de danças continuam um ano e meio depois proibidas. Ainda na madrugada desta quinta-feira, uma boate foi fechada no Moinhos de Vento porque tinha gente na pista de dança. Lá foi interditada por no mínimo 30 dias, né? Porque não pode, porque é uma questão meio óbvia, né, de contágio. Então, no ano passado, eu fiz um levantamento que havia cerca de 25 casas noturnas em atividade em Porto Alegre. Em atividade em termos, né? 25 casas noturnas que não haviam fechado as portas, porque elas não estavam em atividade. Algumas sobreviveram vendendo compromissos futuros, que seria, né, vendendo ingressos para festas que aconteceriam quando houvesse a retomada pós-pandemia. Ninguém sabia até quando a pandemia ia durar, como até agora a gente ainda não sabe. Se tinha uma previsão de vacinação a partir de janeiro, que acabou atrasando, e dessas 25 aconteceram coisas assim, do tipo, algumas fecharam definitivamente, outras acabaram mudando o perfil, virando bar, né, virando sem pista de dança, né, usando o mesmo espaço, mas reconfigurando esse espaço. E pelo menos uma casa noturna, o proprietário faleceu de coronavírus, para ver como também no Moinhos de Vento, né? E foi um dos empresários desse setor que mais me ajudaram nas pesquisas, né? Então, a gente tem várias situações aí, e ainda hoje é o setor da área de entretenimento, eu creio que seja o setor mais afetado, né? Como segmento de atividade, né? Porque eles não puderam, quem trabalhava só como casa noturna, com pista de dança, ou com banda ao vivo, ou com música mecânica, não teve jeito, né? Tem casos que até hoje estão queimando a própria gordura para poder se manter. Houve demissões, uma série de coisas, e quando eu fiz esse levantamento apontando 25 casas noturnas, já havia um contraste bem grande com o que eu mesmo conheci nos anos 90, quando esse número provavelmente era de 50, 60, né? Dependendo da época, chegou a ter tudo isso ao mesmo tempo funcionando. Eu peguei uma época em que a gente podia entrar e sair de umas 3 ou 4 casas noturnas numa mesma noite, porque eram próximas ou porque o horário permitia a gente começar a madrugada numa e encerrar já quase de manhã em outra. E hoje é outra realidade. Lembrando que hoje as pessoas têm muito mais atrativos para fazer coisas em casa, né?
Se essa pandemia tivesse acontecido, por exemplo, lá em 1991, vamos fazer assim, 30 anos atrás, o impacto seria muito maior em termos de hábitos culturais, porque as pessoas não teriam internet, não teriam. Claro que também, pela globalização, talvez a pandemia não chegasse tão longe, embora seja difícil fazer essa análise, né? Eu não sou especialista. Mas a gente, aí sim, seria um drama muito grande, porque daí as pessoas, ou também não, né? De repente as pessoas leriam livros muito mais do que leem hoje, né? Teriam coisas para fazer em casa, veriam filmes, né? Mas não havia Netflix, não havia YouTube, não havia WhatsApp, a comunicação ficaria bem complicada. Então, fechando de novo esse grande parênteses, é uma realidade que ainda tem muito, mas certamente esse segmento é um dos mais afetados, se não mais afetado na área de entretenimento. E que sempre houve essa demanda na cidade, como em qualquer cidade, as pessoas sempre gostaram de se divertir, sair, dançar, conversar, beber, ou não beber, né? Mas igual. E é um dos focos das minhas pesquisas, mas, no caso, o meu foco é sempre as casas noturnas do passado, porque as do presente, elas estão aí, sendo documentadas até bastante, né? Enquanto que outras, a cada ano que passa, a gente vai perdendo pessoas que poderiam falar sobre isso. Quanto mais avança o tempo, mais difícil fica alguns tipos de pesquisa, né? Então, até por conta disso, eu sempre gostei, e até por ter pego uma parte quase que final dessa história aí, porque era um outro tipo, era um outro perfil de funcionamento, né? Então, e é aquilo que eu disse lá no início da nossa conversa também, é uma maneira de eu me locupletar, de me satisfazer, porque a gente sabe que, mesmo que a gente trabalhe com jornalismo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu nem sempre faço as coisas as pautas que eu estou a fim de fazer, eu não tenho esse poder de escolher, exceto quando eu trabalho nas minhas pesquisas. Aí, geralmente, eu tenho uma coisa que o trabalho regular na imprensa não proporciona, muitas vezes, que é escolher a minha pauta, escolher o tamanho dessa pauta, ou pelo menos ter um tamanho muito maior do que eu teria para escrever numa notícia corriqueira do dia a dia, né? Mais tempo para produzir isso, que quanto mais tempo também acaba dando mais tempo de fazer coisas, né? E então, por isso esse meu olhar sobre o passado acaba sendo beneficiado, né? Hoje em dia, por conta dessa pesquisa que eu adoro fazer e que me proporciona uma imensa satisfação, e é de todas as atividades que eu faço no jornalismo, provavelmente a que eu mais gosto e mais me sinta bem em fazer, né? E também porque é uma coisa que me permite conversar com muitas pessoas, presencialmente, agora menos, obviamente, né? Mas conversar com idosos, conversar com pessoas que não só viveram o passado de Porto Alegre, mas como têm muito a falar e querem falar e gostam de falar e precisam falar, né? Muitas pessoas que eu visitam, elas não têm família mais, não têm mais contatos, são pessoas que eventualmente até moram já em casas de repouso ou algo do tipo, ou que não tem, porque os amigos mesmo já morreram, né? Então, e é uma corrida contra o tempo, isso é uma coisa que é uma constatação, eu evito fazer julgamentos de valor nas minhas constatações em jornalismo, mas não deixa de ser uma coisa triste, porque eu sei que a cada ano que passa, eu tenho essa constatação de que, às vezes, por questão de um mês, eu perco um entrevistado que eu marquei uma agenda e não consegui entrevistar, ou porque ele morreu, ou porque ele não está mais em condições de falar, ou porque a memória dele não ajuda mais. Então, eu sempre tento correr quanto tempo, pegando o máximo de depoimentos e materiais, né? E tem muita gente nas suas casas com histórias para contar, né? Não só na minha área, em outras áreas também de jornalismo e não só no jornalismo também, né? Tem muita gente com ótimas histórias para contar de uma Porto Alegre, como eu disse antes, não existe mais. A Porto Alegre de hoje, se a gente também pegasse aquela mesma máquina do tempo que eu brinquei antes e pegasse qualquer um de nós, eu, tu, qualquer pessoa, e jogasse na Porto Alegre dos anos 30, por exemplo, eu brinco que é um certo exagero, mas eu não duvido que acontecesse. É possível que a pessoa se perdesse no centro histórico, por exemplo, por não reconhecer os lugares, não reconhecer as ruas, não reconhecer os lugares, as construções, as pessoas, né? Então, há uma cidade que ainda é carente, embora tenha muita reconstituição, muita gente boa escreveu sobre ela, ela é uma fonte quase que inesgotável de boas histórias. E sobre essas histórias, o senhor tem alguma ou teve contato com algum personagem interessante da cultura de Porto Alegre? Atualmente, a maior parte do contato que eu tenho é via jornais antigos,
registros, né, e algumas entrevistas com pessoas que conviveram com outras pessoas, porque as pessoas mesmo, que geralmente acabam sendo o foco do meu interesse na maior parte dos casos, são pessoas que já se foram, né? Então eu dependo muito de localizar familiares, descendentes, registros em jornais, né? E eu mesmo já escrevi livros, né? Já escrevi biografias. Eu fiz a biografia do Lupicínio Rodrigues, por exemplo, no centenário do nascimento dele, quando já o centenário do Lupicínio coincide com os 40 anos da morte dele. Então, quando ele morreu, eu era muito criança, eu tinha 2 anos de idade quando o Lupicínio morreu, foi em 1974. Então, eu sou de 72, então a gente acaba dependendo disso. E esses dias eu costumo dar uma revisitada nas minhas agendas, né? E eu constatei que quando eu escrevi, por exemplo, o livro do Lupicínio Rodrigues, que foi lançado em 2014, metade das pessoas que eu entrevistei já não estão mais vivas, né? E eram pessoas que estavam lúcidas, e a gente vê em questão de 8 anos, né? De 7 anos, 6 anos, 7 anos, as pessoas não estão mais aí, né? Algumas estão, mas já não conseguem mais falar. Pessoas que eu queria retomar para uma nova entrevista, eu não posso mais fazer isso, porque elas não estão mais aí. Então, daí é que eu reitero aquilo que eu falei antes, que é da questão da corrida contra o tempo, quando se trabalha com isso, né? Porque a gente depende muito da memória das pessoas também, né? E os jornais acabam ajudando muito, porque os jornais a gente tem essa questão do registro, né? Da imprensa, que acaba ajudando bastante. A gente tem arquivos em Porto Alegre, nem de tudo, né? Mas de algumas coisas. Então, eu estou sempre recorrendo a isso, né? E sempre tento conhecer pessoas que saibam coisas, que tenham material, que tenham fotos, que tenham depoimentos, né? Mas personagens assim são muitos, né? Infelizmente a maioria deles eu conheci quando já estavam mortos, né? Então eu acabo tendo que reconstruir uma história e isso acaba ficando sujeito muitas vezes a distorções, né? Eu acabo dependendo do prisma, do viés de algo que alguém me contou, que nem sempre corresponde à realidade. Então, daí também vai a questão de a gente entrevistar várias pessoas para chegar a um denominador comum. E muitas vezes a gente vai ter perguntas que não vai encontrar resposta para isso, né? E, inclusive, perguntas básicas, do tipo... Eu agora, por exemplo, estou fazendo uma reportagem especial sobre uma antiga cantora dos anos 30 e ninguém sabe dizer onde e nem quando ela morreu. Se sabe que foi no mundo, em algum país. E aí, como é que eu vou descobrir isso, né? Então, é uma briga, é uma luta diária para tentar desencavar essas informações, mas é aquela coisa que a gente faz com prazer, e eu brinco que muitas vezes a coisa detetivesca desse tipo de pesquisa, ela é tão prazerosa e ela proporciona um aprendizado tão grande, que na hora que a gente consegue a informação, a gente fica meio que num vazio, assim, porque agora o que eu faço que eu consegui o que eu queria, né? Então, tem várias nuances, assim, desse trabalho que só quem trabalha com isso é que pode. E ainda me surpreende o fato de o quão poucas são as pessoas que se dedicam a isso. Em Porto Alegre, atualmente, proporcionalmente, né? Tem muita gente boa fazendo isso, né? E muita gente publicando livros. A gente tem, inclusive, jornalistas aí como o Arthur de Faria, que é na parte mais musical. Tem o Rafael Guimarães, que ele é jornalista e publica livros sobre episódios e personagens de Porto Alegre, principalmente do século XX, né? Que ele já escreveu sobre várias. Ele lançou agora, por exemplo, um romance chamado 1935, que é um romance policial que se passa na Porto Alegre de 1935, com toda a reconstituição de época, né? A gente assiste, aquilo é como se fosse a Porto Alegre contada em preto e branco. E tem vários fazendo isso. Eu mesmo trabalho com isso, né? Mas se a gente pegar e fizer uma conta e ver qual é a proporção de pessoas que fazem isso para as que não fazem, mesmo, né? Os que são bastante ativos no jornalismo ainda é uma proporção muito pequena. A gente tem muito jornalista formado, atuante em Porto Alegre e muito poucos proporcionalmente se dedicando a esse tipo de atividade, né? Se tivesse mais gente, talvez a gente tivesse um conhecimento até maior do que foi Porto Alegre, e conhecer o passado também é uma maneira de conhecer o presente e até de entender a dinâmica de uma cidade, né, e de sua população, e é o que acontece. Agora, na última pergunta, o senhor tem alguma dica cultural para os universitários que estão saindo de férias agora, que eles possam fazer em casa ou ao ar livre, sem aglomeração? Eu costumo
considerar difícil dar uma dica para pessoas que eu não conheço, porque cada caso é um caso. Mas se a gente pegar, assim, considerar que uma pergunta genérica, nem tão genérica, permita uma resposta não tão genérica também, eu posso dizer que uma coisa que nunca vai ser perda de tempo, pelo contrário, vai ser uma maravilha, é buscar filmes antigos, por exemplo. É um grande aprendizado, né? A gente costuma hoje ter um olhar muito focado na tecnologia, né? E aí isso é uma crítica aos colegas em geral e às pessoas em geral que muitas vezes se preocupam mais com a forma do que com o conteúdo, né? E então, assim, é muito importante a gente buscar informações que o curso, a faculdade não nos dá e nem é a obrigação dela. A gente tem que também ter um pouco de interesse e isso vai de cada um, né? Mas tentar sempre buscar informações, esse ecletismo, né? Essa variedade de conhecimento, pode ser na própria área que a pessoa gosta, né? Mas, por exemplo, filmes antigos, hoje quem liga, por exemplo, acessa a plataforma Netflix, a gente quase não tem filmes antigos, muito pouco, né? Embora tenha outras plataformas maravilhosas que forneçam isso, mas não é todo mundo que tem. A leitura, né, é sempre muito importante e seja o formato que for, em papel, online, da maneira que for, mas é muito importante sempre, sempre, sempre a leitura, né, e sempre tentar aproveitar, entre aspas, o tempo livre que a pessoa tem, que cada vez a pessoa tem menos tempo livre, por que pareça, para tentar aprofundar conhecimentos dentro daquilo que a pessoa gosta, mesmo que seja algo que a pessoa não trabalhe ou não pretenda trabalhar. Mas a pessoa gosta de tal assunto, trata isso como um hobby, por exemplo, porque vai com certeza trazer satisfação pessoal e vai trazer crescimento profissional, porque a gente nunca sabe, daqui a pouco a gente vai trabalhar num departamento de cultura, numa editoria de cultura, de um blog, de um site, né? E isso, produzir, pesquisar e se interessar por isso é sempre um caminho sem volta no bom sentido, né? Porque quanto mais a gente se interessa e mais busca informações sobre isso, mais a gente descobre o quanto tem a ser descoberto, né? Então, eu sempre recomendo para os meus colegas mais jovens, assim, que eu sempre digo, olha, tem um filme tal, né? E também compartilhar, a palavra-chave, assim, muitas vezes é compartilhar, né? Comentar com os colegas, indicar, sugerir coisas, né? Tentar descobrir o que as pessoas estão vendo, ouvir discos, né? Uma coisa muito importante que não se dá o devido valor, tentar saber mais sobre música, que não seja só o que nos é oferecido, né? E hoje em dia, se tem uma coisa que a gente não pode alegar é falta de material, porque basta entrar no YouTube ou em qualquer site, a gente vai aprender muito e descobrir coisas muito legais. Muito se fala que a música brasileira hoje está um horror e não sei o que mais, quando na verdade a música brasileira, por exemplo, sempre teve uma parte que é de menos qualidade e outra de mais qualidade, sem que uma brigue com a outra. E antigamente era muito mais difícil buscar o que a gente acha que é bom, né? E hoje tem muito mais possibilidades de se buscar esse conhecimento. Filmes, discos, livros. Esse conhecimento é básico não só para a nossa profissão, mas para qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem quase que um dever consigo mesma, né? De buscar isso, porque é divertidíssimo, né? É um crescimento profissional que, além de tudo, garante entretenimento, e um entretenimento de qualidade e que vai servir sempre para alguma coisa, né? Eu quando trabalho nas minhas pautas, eu sempre acabo usando de uma maneira ou de outra, ainda que seja num parágrafo, a gente sempre vai acabar usando algo que a gente aprendeu fora da faculdade, né? Ou mesmo que aprendeu lá na faculdade. E ficar muito atento, trocar muita informação, se aproveitar no bom sentido do conhecimento que os professores têm, conversando com os professores, inclusive fora de sala de aula, né? Eu lembro que hoje ainda, quando eu estou fazendo algum trabalho ou pensando sobre algum assunto, eu lembro de alguma frase solta, assim, que eu lembro da minha memória. Eu posso não lembrar da conversa inteira, mas eu lembro de uma frase que algum professor me disse ou de alguma dica que ele me deu e eu guardo isso. E eu sempre comento quando eu reencontro essas pessoas, eu digo, olha, graças a uma frase que tu disse lá ou graças a uma dica é que eu faço tal coisa hoje. Então, todas essas pessoas que a gente vai tendo contato acabam deixando ali um tijolo nessa construção que a gente vai fazendo, né? E que isso a gente não perde. A gente pode até não lembrar que aconteceu, mas algum impacto sempre tem. Então, trocar muitas informações, né? Fazer esse intercâmbio permanente com os colegas, com os professores, buscar saber um pouco mais.
E uma boa, como eu disse, uma boa maneira de, para mim, pelo menos, funciona assim, uma boa maneira de começar é começar por onde se gosta, né? Se eu gosto de falar de filmes, não adianta eu assistir só filmes atuais, eu vou ter que buscar um pouco mais, e também não vai adiantar eu só ler sobre filmes, eu preciso assistir esses filmes, né? Se eu gosto de literatura, eu vou precisar ler um pouco mais. Se eu gosto de esporte, eu vou ter que me interessar um pouco mais, né? Esses dias eu conversei com um repórter esportivo, a gente não vou mencionar nomes ou emissoras ou coisa, e era um rapaz novo, estava estagiando, e ele, numa conversa básica, assim, ele me deixou transparecer que ele não conhecia praticamente nada. E no pouco que ele deixou eu entender um pouco sobre o porquê disso, ele me disse que é porque ele não era nascido nessa época. Então, imagina, né? Isso é uma coisa que jamais a gente pode usar como desculpa o fato de não pertencer àquela realidade para não se interessar por algo, né? É claro que a gente tende a se interessar mais por coisas que a gente vivencia, mas isso não impede que a gente busque um conhecimento maior, e hoje ele está aí em toda parte, né? Em toda parte mesmo. Inclusive, nas minhas pesquisas, eu utilizo muito, muito, muito a biblioteca da PUC, porque eles têm um setor lá, o Instituto Delfos, que tem muita coisa. E, para se ter uma ideia, só para abrir mais um parentezinho, assim, mas é uma história interessante, o Instituto Delfos da PUC, que fica, se eu não me engano, no quinto andar da biblioteca, ele tem acervos, né? Ele tem acervos lá que ele mantém e, geralmente, na maioria dos casos, é oferecido para consulta. Existe um acervo maravilhoso lá no Delfos, que é de um colecionador de livros aqui de Porto Alegre, que ele morreu já, e a família, quando ele morreu, a família doou ou vendeu, não sei qual foi a tratativa, mas que o acervo todo dele de livros e publicações raras foi doado, foi repassado para o Delfos. E depois eu fui me dar conta que esse mesmo cara que doou, ele tinha sido um goleiro dos anos 30 ou 40 do Inter e do Grêmio. Ele foi um goleiro, que depois foi, se não me engano, advogado, e ele, Júlio Petersen, o nome dele. E ele deixou essa contribuição para a cidade em forma de livros. E eu encontrei edições raríssimas de livros que falam da história de Porto Alegre, por exemplo. Né? Então, isso é maravilhoso. E outra coisa que eu sempre, eu até quase ia me esquecendo disso, uma dica que eu sempre dou é a pessoa, nem que seja em termos de hobby ou de brincadeira, começar a fazer uma pesquisa sobre um assunto. Pode durar 10 anos, 20 anos, mas pensa assim, o que eu gostaria de um dia escrever sobre isso e o que eu gostaria de saber mais. E como se fosse um álbum de figurinhas, como se fosse uma coleção, começar a colecionar informações sobre isso. Quando a pessoa se der conta, ela vai ter um material bacana que ela pode, daqui a pouco, até pensar assim, opa, olha aqui, ó, eu tenho um material que dá para eu brincar com isso aqui mais sério. Né? Eu posso já, de repente, escrever alguma coisa sobre isso. Eu posso escrever uma reportagem sobre isso. Né? Então, geralmente eu falo isso, as pessoas nem sempre levam adiante, mas eu conheço pessoas que, sem que eu desse essa dica, elas fizeram isso por conta também e acabaram fazendo isso. Começaram assim a escrever ou a produzir material. Teve um que não existe mais agora, tinha um colega meu que tinha um blog, que ele começou assim, ele começou a colecionar informações a partir de uma pesquisa sobre um antepassado dele, ele encontrou uma outra informação que ele se interessou lá e foi indo. Pode ser história do Inter do Grêmio, pode ser história da família, mas fazer essa coleção é bastante saudável do ponto de vista jornalístico e vai proporcionar conhecimento, porque sempre quando a gente busca conhecimento sobre alguma coisa, a gente acaba aprendendo também sobre mais umas 2 ou 3, pelo menos, ao mesmo tempo sobre isso, né? Porque nada é estanque, nenhum conhecimento é. Eu mesmo aprendi muito do que eu sei hoje, eu aprendi sobre um assunto pesquisando sobre outro. Né? Tava abrindo um jornal lá nos anos 40 e eu falei aqui, ó, estou pesquisando sobre isso, não achei, mas achei isso aqui eu não sabia. Né? Então, e tem bastante gente em Porto Alegre. Inclusive, se alguém um dia quiser conversar comigo sobre isso, pedir alguma dica, mandar, o meu e-mail é jornal26, jornal26, @gmail.com, ou Marcelo, com 2 L's, Marcelo Campos, lá no Instagram, no Facebook, todo mundo me encontra lá. A gente teria o maior prazer em conversar e trocar figurinhas aí, ajudar da maneira que for possível, né? A gente faz muito isso aqui em Porto Alegre, entre os pesquisadores, a gente tem esse intercâmbio permanente, pelo menos em um grupo de jornalistas que trabalham com isso, a gente tem essa troca constante que acaba ajudando um ao outro sempre, né? E com resultados que não adianta eu ter um conhecimento guardado comigo se eu não vou fazer nada com isso, né? Melhor que alguém faça, então a gente não tem essa coisa de esconder, não, eu achei é meu, né? A gente compartilha, divide
e cresce junto todo mundo, né? E quem ganha é sempre a gente, a profissão e a cidade. Com certeza. E eu quero agradecer muito ao senhor pela conversa, foi muito boa, foi muito prazeroso conhecer todas as histórias. Espero que o senhor tenha gostado. Eu adoro fazer, até porque só o fato de saber que daquilo que eu estou falando pode ser que aconteça o mesmo que aconteceu comigo, de alguém falar numa palestra alguma coisa que me abriu os olhos para alguma coisa, eu tenho sempre essa esperança de, quando conversar, compartilhar esse conhecimento. Tem uma, só para fechar, assim, tem uma brincadeira que a gente faz que sempre que a gente vai no presencial, ou até mesmo online, né, compartilhar conhecimento, é como se a gente pegasse as informações e tirasse do 2D para o 3D, né? A gente transforma em algo tridimensional ali na hora, porque essa conversa, assim, é tridimensional, né? Então a gente leva para a realidade, uma coisa que geralmente fica no plano, ali no papel, né, na leitura, na escrita. Então, poder fazer isso junto com colegas e futuros colegas e antigos colegas, né? Para mim, só por isso aí já está valendo. E o Diário Entrevista encerra por aqui, mas vocês ficam agora com o quadro Fica a Dica, com a minha colega Mariana. No quadro Fica a Dica, trazemos filmes, séries, livros, apps, eventos e cursos que complementam o tema da nossa entrevista. A primeira dica é o livro Johnson, o Boxeur Cantor, do nosso entrevistado Marcelo Campos. Em destaque no livro, vemos a trajetória multifacetada de Johnson nos primórdios gaúchos do rádio e do boxe, festivais musicais, noitadas de boemia e, é claro, as 5 décadas de amizade com Lupicínio Rodrigues. A próxima dica é outro livro de Marcelo Campos, De Bandeja, a História de Dinarte Valentini. No livro, cujo cardápio tem um prato especial de recheio generoso e idealismo, dedicação, persistência e camaradagem, temperados pela visão bem-humorada e sensível da vida. Na cobertura, histórias testemunhadas ou mesmo protagonizadas por um sujeito que reúne vários personagens em um só. E na sobremesa, 130 depoimentos de colegas, fregueses, amigos e familiares. E a última dica é o Farol Santander. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do local ou pelo site, com acesso permitido até 1 hora antes do fechamento. Para evitar filas, aconselhamos comprar suas entradas pela internet. E no último domingo do mês, a visitação é gratuita. Para isso, o ingresso deve ser retirado na bilheteria do Farol, no mesmo dia da visita, com ingressos limitados, abrindo de terça a sábado, das 10 às 19 horas, e domingos e feriados, das 11 às 18. O Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Instagram, Twitter e Facebook. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até semana que vem. Tchau!